Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar de novo a nossa live com o estudo bíblico, domingo de manhã. Hoje é domingo, 19 de abril, né? Já há um mês que nós não temos nos reunido como igreja e na comunidade, né? Temos feito os nossos estudos aqui através da internet e orando a Deus que Deus, no tempo certo, no tempo oportuno, nos permita reunir-se novamente aqui na igreja, né? Desejo que todos os que estão me assistindo estejam bem de saúde, estejamos guardados pela mão poderosa do Senhor, né? Que Deus esteja nos protegendo, nos fortalecendo, nos sustentando em cada dia. São dias difíceis, dias que exigem de nós paciência, perseverança, firmeza, né? Como servos e filhos do Senhor, nós não podemos viver angustiados, né? Viver temerosos, porque temos confiado no Senhor. Que esse seja um dia de bênção de Deus na nossa vida, que esse seja um dia de nós servirmos o Senhor com alegria, como a palavra do Senhor nos fala. Eu quero ler com vocês, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta aí, se não estejam apenas acompanhando, eu quero ler o Salmo de número 99. Salmo 99. Se você estiver com a tua Bíblia aberta e puder acompanhar, Salmo 99. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está sentado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Fostes para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, né? O salmista exalta a grandeza, o poder, a santidade do nosso Deus, né? Reina o Senhor, Ele está entronizado acima dos querubins. E o salmista fala de homens que temeram a Deus, aos quais Deus ouvia e respondia a oração, né? Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamava ao Senhor, e Ele os ouvia. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, fostes para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Não há como negar, irmãos, que Deus tem exercido justiça, disciplina e juízo sobre o nosso mundo. Estava lendo uma estatística, agora tem aparecido muitas estatísticas aí nas redes sociais, e uma delas eu fiquei alarmado com o número de abortos que são feitos, né, no decorrer do período que a gente tem visto aí e tem chamado de quarentena, né? Há um número assombroso de crianças que são mortas ainda no ventre das mães, crianças que a sociedade trata como indesejadas, né? Crianças que não foram planejadas, que, segundo a visão da nossa sociedade, crianças que trariam prejuízo para casais que não se prepararam para elas, adolescentes que antes da hora se viram grávidas. E eu fico pensando, meus irmãos, o quanto Deus é ofendido no nosso dia a dia, na nossa vida. As piadas, as zombarias, os escárnios que se fazem com o nome de Deus. Recentemente, aí no período de carnaval do Brasil, o quanto ofenderam o nosso Senhor
colocando ele numa figura de caricatura engraçada, zombada. A palavra de Deus nos mostra um Deus poderoso, um Senhor que reina sobre os céus e sobre a terra. Reina o Senhor, tremam os povos. É essa a expressão que o salmista usa. Reina o Senhor, temam diante dele, se prostrem ante o escabelo dos seus pés, se prostrem diante dele, se humilhem diante dele. Quando o salmista cita Moisés e Arão e Samuel, o salmista não está falando de homens orgulhosos, presunçosos, prepotentes, que davam ordens a Deus. O salmista está falando de homens humildes, homens que se prostraram diante do Senhor, homens que reconheceram a grandeza de Deus e ali clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu. Deus nos busca, Deus nos resgatou, Deus nos salvou em Cristo Jesus, não para que vivêssemos de maneira soberba, de maneira arrogante, de maneira altiva, mas para que vivêssemos uma vida de gratidão e de reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso mantenedor, aquele que sustenta a nossa vida. Dependemos de Deus, sempre dependemos de Deus. Nós temos visto nesses dias tantas tentativas no mundo de planejar, de organizar, de se pensar que se fizermos isso morrerão menos pessoas, se fizermos aquilo salvaremos esses. Meus irmãos, cada vida, do mais simples pardal, da mais simples flor do campo, elas estão debaixo da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Não sejamos loucos de pensar que com qualquer mínimo esforço da nossa parte, nós poderíamos interromper ou impedir o agir do nosso Deus. Então, simplesmente, descansemos no Senhor, nos humilhemos diante dEle, esperemos em Deus, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o que reina. O Senhor reina em Sião, o Senhor é Rei poderoso, o Senhor reina sobre os querubins. Todos os tronos da terra estão submissos, sujeitos à vontade do nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que nós possamos nos apresentar diante de Deus para um culto sincero, verdadeiro, que glorifique, que honre o nosso Senhor. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a tua palavra nos diz que de geração em geração a tua fidelidade se estende. Nos abençoe nessa manhã, Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Ó Deus, nós não somos nada sem ti, carecemos do Senhor. Carecemos do Senhor, ó Pai, para nos manter a vida, carecemos do Senhor para nos dar o sustento do dia a dia, carecemos do Senhor, Deus, para que nós sejamos, ó Pai, sustentados, ó Pai, capacitados a servi-lo, ó Pai, de todo o coração. Teu Santo Espírito nos conduza num culto agradável a Ti, Senhor. Ó Deus, mesmo de uma forma diferente do que estamos acostumados, ó Deus, que era de estar na Tua casa, na igreja, Senhor Deus, no domingo, Senhor Deus, com os irmãos, agora nos nossos lares, Deus, ainda assim, Deus, que o Senhor, ó Pai, aceite a nossa oração, aceite a nossa adoração diante do Senhor. Aquieta o nosso coração, Deus, de qualquer medo, de qualquer temor, de qualquer angústia, Senhor, e nos conduza, ó Pai, na Tua presença, Senhor Deus, tão somente dependentes do Senhor, carecemos do Senhor. Tenha misericórdia de nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Cântico de louvor ao nosso Deus, cântico de exaltação ao nosso Senhor. Esse primeiro cântico diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, os meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Sobre todos é Senhor, aleluia, Te louvo,
todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao cantar. Nosso Deus é soberano, Ele reina. Antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Outro cântico que era muito comum se cantar nas igrejas, né? Um cântico antigo, né? A gente sempre canta quarta-feira, né? Esse cântico ele fala que quem pode nos livrar como o Senhor, né? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. Pode livrar como o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra
me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém, né? Que nós possamos crer naquele que nos livra de todo perigo, de todo mal. Naquele que o Salmo 121 diz: o Senhor guardará a tua alma, né? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, né? Que nós possamos crer, né? Confiar no Senhor. Nosso Deus é poderoso para nos guardar e Ele é fiel e verdadeiro em tudo aquilo que Ele diz, né? Em tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele nos propõe na sua palavra. Vamos ter um momento de oração. Em seguida nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar nela. Feche seus olhos, se você se sentir à vontade, para que nós possamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor renovou a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Ó Deus, obrigado por esse dia de domingo, Senhor, esse dia de nos santificar, esse dia de nós estarmos, ó Pai, na tua presença, o dia de buscarmos o Senhor. O dia de rendermos a Ti o nosso culto de adoração e de louvor. O dia, ó Pai, em que costumeiramente estávamos na igreja, reunidos com Teu povo, Senhor. E agora, ó Deus, por razões, ó Pai, que estão dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, Senhor, nós temos, ó Pai, estado longe, ó Pai, da Tua igreja, de congregar, Senhor. E rogamos, ó Deus, que no tempo do Senhor, Deus, nós possamos nos reunir novamente. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos abençoe através dela, Senhor. Edifica a nossa vida, Senhor Deus, e nos capacita, ó Pai, com Teu Santo Espírito, a entender a Tua palavra, Senhor, e a discerni-la, ó Deus, aplicá-la na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura do versículo 6 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos de maneira física, eles não o veriam a partir dali, mas
seriam a partir daquele momento, logo posterior àquele momento, capacitados pelo Espírito Santo para que cumprissem a missão de ser testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho até os confins da terra. Eu quero pensar hoje sobre isso com os irmãos. Nós estamos vivendo num tempo em que a igreja tem vivido uma realidade um pouco diferente, né? A maior parte dos irmãos tem estado confinado em casa, nesse tempo de isolamento social, em que a gente precisa evitar a aglomeração de pessoas. E a igreja é um lugar que nós aglomeramos pessoas, né? A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para cultuar em grupos de 50, 60, 100, 200. É um grupo que se aglomera, que se achega para a adoração. Então é um tempo que nós não conseguimos fazer isso. Quando a gente olha lá na história do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva viveu um longo período assim, né? A igreja, naquele momento, ela não era uma instituição, ela não estava ligada a um grupo que havia se organizado com lideranças, construído prédios, não. A igreja era vivida de casa em casa, como o próprio autor do livro de Atos, o evangelista Lucas, ele vai colocar que eles partiam o pão de casa em casa, eles oravam de casa em casa, eles mantinham essa comunhão de casa em casa. E essa igreja que, no princípio, essa igreja que a gente chama de igreja primitiva, foi uma igreja que impactou o mundo da sua época. Em cerca de 30 anos, o evangelho de Jesus Cristo havia sido pregado em todo o Império Romano, num período em que nós não tínhamos essa facilidade que temos hoje, né? Não tínhamos essa comunicação rápida que temos, como estamos nos comunicando agora. Estamos falando através de uma rede social em tempo real, né? Imediatamente vocês me ouvem e qualquer pessoa do outro lado do mundo poderia me ouvir aqui em Martinópolis hoje, né? Não era assim naquele tempo, né? As pessoas viajavam a pé de cidade em cidade com muitas dificuldades. Quando se precisava cruzar o mar de barco ou de navio, também com grande risco, com grande dificuldade. O fato é que o evangelho foi prosperando num contexto em que havia, em termos de tecnologia, de facilidades, quase nada em relação ao que temos hoje. Mas aquela igreja tinha algo que nós precisamos clamar a Deus para que esteja sobre nós como igreja hoje. A palavra que aparece aqui, que o próprio Jesus diz aos discípulos, é que eles receberiam poder, né? Aquela igreja seria uma igreja poderosa. Aqueles irmãos em Cristo ali, aqueles discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, eles seriam um povo poderoso. E a palavra de Jesus é essa: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para que vocês sejam testemunhas minhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. A igreja que precisa de poder, a igreja poderosa, a igreja que vai impactar o mundo na nossa geração ou em qualquer outra geração, é a igreja, a exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que recebe o poder vindo de Deus, né? Nós temos visto um tempo em que a igreja se tornou uma grande estrutura, às vezes com tantos patrimônios, às vezes com tantos cuidados. Nós investimos em tantas coisas, em obras sociais, investimos em educação, investimos em lugares confortáveis, boa música, investimos numa linguagem refinada para comunicar o Evangelho. E se a gente for pensar assim na prática, essas coisas em si não são ruins. O grande problema é que a igreja deixou de orar, a igreja deixou de buscar o poder que ela precisa para ser testemunha de Jesus Cristo na sociedade onde nós estamos. O poder da igreja não vem, irmãos, da sua capacidade financeira, da sua capacidade de habilidades dentro dela. O poder da igreja vem do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens eram homens tão simples, tão comuns, eram pescadores, eram homens lavradores, agricultores, homens que não se projetavam na sociedade de forma alguma. E eles passaram a ser, ali naquele contexto, e depois no mundo inteiro, homens que transtornaram o mundo. Eles mudaram a cultura do mundo, eles mudaram a modo de pensar do mundo, eles mudaram a história do mundo até os nossos dias. Então Jesus, ao conversar com eles, antes da ascensão, Jesus recebe deles uma pergunta. Eles perguntam para Jesus: será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora, Senhor, é agora que vai acontecer? E Jesus fala: não vos compete conhecer épocas ou tempos que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Mas tem uma palavra que liga aqui o versículo 8 ao versículo anterior. Jesus está dando uma resposta, não é para vocês entenderem isso, não é para vocês preocuparem-se com isso agora, não é para vocês conhecerem tempos ou épocas que pertencem exclusivamente a Deus e a sua autoridade. Mas vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. De onde vem o poder da igreja? De onde vem a força da igreja? De onde vem a vida da igreja? O poder que Jesus nos promete aqui não é um poder ou uma força sobre uma pessoa ou sobre alguém, mas é a ação do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de uma energia, não precisamos de uma capacidade pessoal, nós precisamos de alguém. Nós precisamos do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu vi um vídeo desses louvores extravagantes, né? E lá tinha uma transferência de autoridade, transferência de poder, onde um tocava no outro e o outro caía. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de nós recebermos o Espírito Santo de Deus em nós. Esse poder está no Espírito, esse poder não está em mim, esse poder não está em você. Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, ele diz: nós trazemos um grande tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo sabe de onde vem o poder que ele precisa para testemunhar do Evangelho. Paulo sabe de onde vem o poder que ele precisa para ser crente. Esse poder vem do Espírito Santo de Deus, esse poder emana de Deus. Esse poder flui de Deus em nós. Não é um poder humano, não é uma capacidade humana, não procede daquilo que o homem faz ou daquilo que o homem deixa de fazer, mas é fruto daquilo que Jesus fez por nós. Jesus precisava subir e ele diz isso aos discípulos: é necessário que eu vá para que o Pai vos mande outro Consolador e ele estará convosco. A presença do Espírito Santo é o poder da igreja. A presença do Espírito Santo é a vida da igreja. Paulo nos escreve aos Efésios dando uma exortação para que a gente não entristeça o Espírito, para que a gente não apague o Espírito. E, meus irmãos, infelizmente, nós somos uma geração que temos entristecido o Espírito de Deus com os nossos pecados e apagado o Espírito de Deus pela nossa desobediência, pela nossa falta de se humilhar diante de Deus, pela nossa falta de depender de Deus. Quando a gente vê a igreja triste, a gente pensa: vamos fazer um evento, vamos fazer algo alegre, vamos impactar a igreja, vamos trazer a igreja para se alegrar. E nós deveríamos orar, dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor Deus, aviva o teu povo, traga alegria e vigor para o teu povo. Quando nós vemos a igreja diminuindo dia a dia, e tem sido essa uma realidade para nós, nós ficamos pensando: o que aconteceu, onde está o erro, será o pastor, será o conselho, será a programação da igreja, será a falta de atrativos na igreja? E nós deveríamos dobrar os joelhos e falar: Senhor Deus, aviva o teu Espírito no nosso meio, para que as pessoas que vivem aqui sejam transformadas pelo Senhor, e tanto quanto as outras que vão chegar. O poder vem de Deus, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo na vida da igreja que traz poder para ela. Não apagueis o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. É uma exortação que Paulo nos dá na carta aos Efésios. Uma exortação que Paulo dá aos Efésios naquele momento. Uma exortação que se perpetua para nós, porque nós também carecemos do Espírito Santo de Deus para nos iluminar, para nos capacitar, para nos fortalecer diante do Senhor, para que nós possamos servi-lo com alegria de coração, com alegria de vida diante do Senhor. Que nós busquemos isso com todo desejo, com toda angústia, com toda necessidade que nós temos. Quando Paulo escreve na carta aos Efésios, ele mostra como são os homens e mulheres cheios do Espírito. São homens que são bons maridos, homens que são bons pais, filhos que são bons filhos, esposas que são boas esposas, servos que são bons servos, patrões que são patrões justos. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, para que nós sejamos irrepreensíveis diante do mundo. É muito triste quando o mundo aponta para nós como igreja e encontra em nós várias carnalidades que não deveriam, como Paulo nos diz, ser sequer nomeadas na vida da igreja. Se você está triste, está desanimado na tua fé,
Está com dificuldade de servir a Deus? Você não precisa de uma igreja animada. Você não precisa de uma música festiva. Você precisa dobrar teu joelho diante de Deus, pedir perdão a Deus. E pedir que o Senhor avive o Espírito de Deus que está em você, se você é crente, ou que precisa estar em você, se você nunca creu no nome de Jesus. Mas esse poder que vem do Espírito Santo, ele tem uma função, ele tem um direcionamento. Ele não é um poder para nos tornar soberbos, ele não é um poder para nos tornar competitivos. O melhor crente, o mais maduro, o mais forte, o mais inteligente, o mais sábio, o mais conhecedor da palavra de Deus. Eu sempre digo, meu irmão, que quanto mais maduro você for na tua fé cristã, mais responsabilidades você tem pelos outros. Quanto mais maduro, mais servo. Quanto mais conhecimento, mais servo. Quanto mais dons Deus te der, mais servo você é. Você entenda isso de uma vez por todas. O dom não é uma medalha para se colocar no peito e dizer, eu tenho. O conhecimento das Escrituras nos submete a Deus de tal forma que nós passamos a entender a vontade de Deus e nos submetemos cada vez mais a Ele, e nos submetemos aos irmãos sem dificuldade nenhuma. Se estamos cheios do Espírito Santo, ninguém tem dificuldade de conviver conosco, irmãos. Não temos dificuldade em servir nem o homem mais orgulhoso e arrogante deste mundo. O grande problema é que nós temos vivido cheios da carne, cheios de carnalidade, cheios de orgulho, cheios de soberba, cheios de arrogância, cheios de lutar pelo que é meu, pelo que eu penso, pelo que eu quero, pelo que eu não quero. Tinha que ser assim, tinha que ser de outro jeito. E o poder que o Espírito Santo dá aqui é para que nós sejamos testemunhas. O que é esse testemunho? Isso nos chama atenção. A igreja precisa de poder, mas para que esse poder? Para sair daquela vida de especulação do que Deus quer, do que Deus não quer, do que Deus gosta, do que Deus não gosta, e viver uma vida de relacionamento com Deus, onde nós temos tanto conhecimento da vontade de Deus, tanta intimidade com a vontade de Deus, que ela não é para nós mais uma dúvida. Esse poder que vem do Espírito, irmãos, nos capacita a ser pessoas que perdoam, a ser pessoas que se humilham, a ser pessoas que rompem barreiras. Jesus diz ali, serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia. Essas duas primeiras questões não eram uma dificuldade para os seus discípulos, mas quando Jesus fala em Samaria, Jesus está colocando para eles um desafio que eles não querem. Jerusalém tudo bem, Judéia tudo bem, mas Samaria, Senhor, o que nós vamos fazer no meio daquele povo, Senhor? Aquele povo é um povo que a gente não quer conviver com eles, aquele povo é um povo que a gente não quer nem perto. Aquele povo, se não vir na nossa casa, faz muito bem, para nós e para eles. Samaria era um desafio. E esse testemunho teria que ser dado em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e até os confins da terra, até os confins do mundo. Nós temos vivido num tempo em que a igreja tem dificuldade de testemunhar o Evangelho dentro dos cristãos, no ambiente cristão. Nós estamos brigando pelo lugar no banco da igreja, nós estamos brigando pelo vaso de flores que foi trocado de lugar, nós estamos brigando porque a bateria ficou muito alta no culto de domingo à noite, nós estamos brigando porque o irmão fez uma pergunta lá que era uma indireta, nós estamos brigando por isso, nós não conseguimos testemunhar que somos novas criaturas nem dentro da igreja. E aí saímos para o mundo, saímos para fora da igreja, isso se potencializa de uma forma assustadora. E ao invés de nós sermos o único cristão lá no trabalho que dá testemunho do Senhor, que as pessoas olham para ele e falam, esse homem é diferente, esse homem é transformado, esse homem tem algo nele que eu não entendo, mas é bom, nós somos a pessoa mais chata do ambiente de trabalho, a pessoa mais insuportável, mentiroso, muitas vezes trapaceiro, enganador. Então, irmãos, há algo errado aí. Esse testemunho do Evangelho, ele é acompanhado da nossa vida. Ao pregarmos o Evangelho, as pessoas precisarão olhar para nós e dizer, Deus fez algo ali. O Moody, um grande evangelista, ele disse que de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 lerão os cristãos. Nós temos perdido de goleada nesse sentido, gente. Nós temos perdido e perdido feio nesse sentido. O que o teu vizinho pensa de você? O que o teu colega de trabalho pensa de você? O que a pessoa que te atende lá no açougue dia a dia pensa de você? O que o padeiro que te vende o pão lá no dia a dia pensa de você?
Qual é teu comportamento diante de um frentista do posto de gasolina? Qual é teu comportamento diante de qualquer pessoa que se aproxime de você no convívio? O que as pessoas pensam de você? Elas veem o Evangelho na tua vida? Elas veem o poder de Deus na tua vida? Ou elas olham em você um homem arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso? O mundo e o seu pecado serão confrontados por vidas santas. E esse testemunho que nós temos como missão de dar no mundo, esse testemunho de dizer Jesus Cristo é vivo, é real, Ele é poderoso para transformar o pecador num homem santo, é poderoso para transformar aquele que está morto em seus delitos e pecados numa nova criatura. Esse testemunho precisa ser, como que eu digo assim, certificado, carimbado com uma vida na qual já aconteceu isso. Paulo, por várias vezes, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês ouviram de mim, isso façais. Irmãos, Paulo não estava sendo arrogante, Paulo não estava sendo prepotente, Paulo sabia que ele era um homem totalmente dependente de Cristo. Esse poder para ter um relacionamento com Deus verdadeiro, que vai além de uma teoria vazia, esse poder para perdoar pecados de outras pessoas que pecam contra nós, como fomos perdoados por Deus, esse poder para romper barreira cultural, barreira emocional, barreira relacional, esse poder para morrer para o velho homem e viver para Cristo, esse é o poder que nos transforma em testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Testemunhas. Tudo que eu desejo na minha vida é que, no momento em que a minha carreira terminar, e ela vai terminar um dia, que as pessoas possam olhar para mim sem orgulho, sem soberba, que as pessoas possam dizer apenas: Marcelo foi fiel a Deus, com os meus pecados, com as minhas fraquezas, contra os quais eu oro a Deus todos os dias, para que Deus me dê capacidade de vencê-los, mas fiel, porque é isso que a palavra de Deus nos propõe. Importa que o dispenseiro seja encontrado fiel. Como que está teu testemunho, meu irmão? Se você não tem vivido na dependência do Espírito, teu testemunho está péssimo, vergonhoso. Você tem vergonha das pessoas estiverem fazendo o que você está fazendo. Você tem vergonha de conviver. Muitas pessoas deixam de vir à igreja. Já não vim uma igreja há muito tempo antes dessa quarentena, gente. Porque com o passar do tempo elas percebem que a vida delas se tornou algo vergonhoso, algo desprezível. E de alguma forma os outros cristãos irão cobrá-lo. E aí você pensa, eu já vi várias postagens assim: a ovelha ferida nunca volta por medo das 99. Essa é uma colocação arrogante, é uma desculpa desnecessária. Nós cremos num Deus que mantém os seus até o fim. Há crente desobediente, há crente que entristece o espírito, há crente que apaga o espírito, há crente que tem um péssimo testemunho, mas há um Deus que é poderoso, que é Senhor, um Deus que disciplina, que repreende, que cura os seus. Cura os seus. Um dia o filho pródigo vai cair em si. Um dia ele vai se lembrar do amor do pai e do respeito que o pai tinha até pelos seus servos. E um dia ele desejará de novo estar na presença do Pai. E será recebido por Deus como alguém que estava morto e reviveu. Mas o irmão mais velho estará em casa e achará estranha aquela festa. Muitas vezes nós somos os irmãos mais velhos. Perdemos a noção de que temos tudo diante de Deus. Tudo que é de Deus nos tem dado graciosamente em Cristo. Perdemos a noção de que só nos mantemos em pé pela misericórdia e pela graça do Senhor. Tanto é ruim o testemunho daquele que não perdoa, quanto é ruim o testemunho daquele que não pede perdão. Porque o nosso relacionamento com Deus, o evangelho que anunciamos ao mundo, é um evangelho de perdão.
Como João 3,17 diz, que o Filho veio ao mundo não para que o mundo fosse condenado por ele, para que o mundo fosse salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a realidade. As pessoas têm dificuldade de ouvir isso. Quem não crê em Jesus Cristo vai para o inferno. Essa é a realidade. E não é o pastor, não é a igreja, não é um dogma de qualquer igreja. Não, é a palavra. É Deus. É Deus. É Deus. Então, aquela ovelha que está longe, ela está debaixo da disciplina do Senhor. E o próprio Deus a quebrantará, a tratará, para que Ele possa trazê-la de novo. E é necessário que essa ovelha se humilhe. Às vezes nós ficamos ali, não quero voltar para a igreja, porque as pessoas vão me julgar. Nós não queremos nos humilhar, nós não queremos ser tratados por Deus. Nós não queremos que o nosso orgulho seja ferido, nós não queremos que a nossa soberba seja ferida. E isso tem adoecido o rebanho do Senhor de uma forma tão grande, tão triste. Isso tem manchado o testemunho da igreja em relação ao Evangelho de Cristo, na proclamação desse Evangelho no mundo de uma forma vergonhosa e triste. Ora porque decide se não tratar, em nome de um bem-estar, em nome de um bom convívio, decide se não tratar. E ora porque se trata da forma errada. Como que está teu testemunho? É você e Deus. Se você é chamado hoje para a presença do Senhor, Deus te encontrará fiel, obediente, mesmo nas tuas limitações que são conhecidas por Deus. Não há ninguém que te conheça tanto quanto Deus. Não há ninguém que saiba dos teus pensamentos, não há ninguém que sonde o teu coração, não há ninguém que esquadrinhe o teu caminho tanto quanto Deus. Eu não te conheço como Deus te conhece, você não me conhece como Deus te conhece. Como está teu testemunho? Porque você não foi chamado para ser estrela dentro da igreja, você não foi chamado para receber elogios dentro da igreja, você foi chamado para ser testemunha de Cristo. E esse testemunho envolve tanto a vida na igreja quanto a vida no mundo. Quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes, irmãos, tem sido tão difícil conviver, até mesmo no ambiente de igreja, por causa do nosso mau testemunho. Quem dirá fora da igreja? Quem dirá longe dos olhos dos irmãos, longe da correção do pastor, né? Da peia, como dizia lá no Tocantins? Poder para ser testemunhas de Cristo. O que é esse ser testemunho? É que as pessoas vejam mais Jesus em nós do que nós mesmos. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Evangelho em nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam-nos como pessoas quebrantadas, tratadas, curadas por Deus. E Deus seja glorificado por causa da nossa vida. Mas há uma terceira coisa que Jesus fala aqui, né? Jesus fala em confins da terra, né? Jerusalém e Judéia era o convívio deles, né? Jerusalém é o ponto de partida, a Judéia é o povo deles, né? Mas a Samaria e os confins da terra eram um desafio, né? Viver num mundo desconhecido. E ir a lugares que a gente não quer ir. Tem sido um grande desafio para nós como igreja nos últimos anos, porque a igreja acabou se fechando dentro de si. A igreja se tornou um gueto, se tornou um grupinho social reservado para as pessoas que fazem parte daquele grupo, que foram arroladas como membros, num hall de membros. E a missão da igreja não é essa. A gente tem vivido nos últimos dias da nossa vida como que quem vive para administrar essa sociedade que a gente criou, sociedade evangélica, sociedade presbiteriana. E o nosso chamado é para pregar o evangelho até os confins da terra, gente. Eu gosto de uma colocação que o pastor Ronaldo Lidório faz, né? Que nós temos que ir até os confins, né? Isso pode ser perto, isso pode ser longe, isso pode ser do outro lado da rua, isso pode ser do outro lado do mundo. Nós temos que começar, nós temos que caminhar. Nós temos que atravessar a rua de casa, nós temos que olhar para as pessoas que nos servem, que nós servimos no dia a dia e desejar que elas conheçam Jesus Cristo. Nós temos que romper barreiras. Nós temos que, uma vez ou outra, nos aproximar daquelas pessoas que não querem saber de igreja. A gente sempre está querendo conversar com crente. Conversar com crente é fácil, em tese, né? Na teoria é fácil. Falar a mesma língua, falar das mesmas coisas.
Nós temos dificuldade para conversar com aqueles que têm vida noturna, com aqueles que têm a vida nos barzinhos da vida, né? Aqueles que a gente chama os jovens baladeiros, né? A gente tem dificuldade de chegar lá. Irmãos, lá há pessoas perdidas e há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nos últimos anos, falo agora como pastor, o que eu tenho visto na igreja é pouca conversão de pessoas que não tinham experiência com Jesus Cristo e se achegaram ao Evangelho. Tenho visto muito mudança de cristãos de uma igreja para outra. Ora porque descobriram que o Evangelho é muito mais do que aquela igreja propunha, ora porque se decepcionaram com alguém que se punha como espiritual e que na verdade não era. Nós temos que ir ao mundo, temos que ir a Samaria, né? A Samaria para nós pode ser as lanchonetes da cidade, a Samaria para nós pode ser a escola onde Jesus Cristo é ofendido na sala de aula, entre os colegas professores. Como nós temos professores dentro das nossas igrejas, como temos, né? Como temos jovens indo para as faculdades e perdendo deixando de lado a sua vida cristã ali, né? A gente não crê que uma pessoa possa perder a salvação, não cremos que uma pessoa possa ser arrancada da mão de Deus definitivamente, mas como temos jovens saindo das nossas igrejas imaturos no Evangelho e acabam se enterrando numa vida permissiva, numa vida pervertida e se afastando do Senhor. É hora de levantarmos os olhos e vermos, irmãos, os campos estão brancos. Jerusalém e Judeia é fácil de viver. O desafio é a Samaria e os confins da terra. Saia das portas da tua igreja. Esse é um tempo oportuno para isso. Esse é um tempo muito oportuno para isso, né? O que é interessante nesses últimos dias, apesar de não ser agradável, é que quando a gente se dispor a falar do Evangelho de Jesus Cristo para alguém, a gente não vai poder dizer assim, vamos lá na igreja ouvir o pastor pregar. Né? Nós teríamos que falar, né? Não tem como convidar para ir para a igreja nesses últimos dias, né? Fala de Jesus. Pastor, mas eu não sei pregar. Você não precisa pregar, só precisa ser testemunho, né? E precisa ter o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Fala de Jesus, fala do Senhor, anuncia as boas novas da salvação, a boa notícia. Anuncia que Deus em Cristo salva o pecador, que Deus em Cristo perdoa o pecador. E quando alguém te perguntar como é isso, fala, aconteceu comigo. Eu sou assim. Eu sou um pecador perdoado por Deus. Essa é a minha história, essa é a minha vida. Às vezes as pessoas pensam, o pastor nunca pecou, o pastor nunca errou, o pastor nunca tropeça. Meus irmãos, misericórdia, né? Misericórdia. Graças a Deus que tem nos sustentado em pé. Porque se dependesse de nós, nós já estaríamos caídos há muito tempo, né? Nós não passamos de pecadores que foram amados por Deus e buscados pelo Senhor no mundo. Um dia alguém veio a nós e falou do Evangelho de Cristo. Agora, como testemunhas desse Evangelho, vá ao mundo e fale desse Evangelho. Que Deus desperte-nos, irmãos, como igreja, para que nós preguemos o Evangelho de Cristo, aguardando a vinda do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem sido, ó Deus, Deus misericordioso, Deus longânimo conosco. Ó Deus, que nesse tempo em que a igreja tem vivido, ó Pai, isolada, ó Deus, reservado aos lares, Deus, que o Senhor, ó Pai, inflame o nosso coração para a oração, para a reflexão, Deus, que nós cresçamos, ó Deus, diante do Senhor, para que quando voltarmos a nos reunir, Deus, deixemos de lado, Deus, coisas desnecessárias, Pai, coisas irrelevantes, Senhor, e tenhamos alegria, ó Pai, na adoração, no louvor, no serviço do Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor, preserva cada um dos Teus filhos, Deus, livra-nos dessas enfermidades, Deus, livra-nos, ó Pai, das crises, ó Pai, financeiras e políticas que serão consequências desses acontecimentos nesse tempo, Senhor. E tão somente, Deus, faz com que o nosso coração descanse em Ti, espere em Ti.
Reina o Senhor, tremam os povos. O Senhor está entronizado acima dos querubins. Tremam as nações, prostrem-se as nações diante do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, e saibamos reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder e desfrutar do Teu cuidado, Senhor. Nos perdoe, Deus, se temos vivido uma vida relaxada, uma vida omissa, uma vida negligente, com a missão e com o chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Aviva-nos, ó Deus, em Ti, para o louvor, para a glória do Teu nome, ó Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, à noite nós temos o nosso culto, 7h30 da noite, né? Então você está convidado a participar com a gente. E a nossa oração tem sido para que Deus nos permita abrir a igreja nesses tempos, né? Nós sabemos que os homens fazem planos e o coração do homem pode fazê-los mesmo, né? Mas que a resposta vem da boca do Senhor, né? No tempo do Senhor, na vontade do Senhor, segundo o propósito do Senhor, nós estaremos reunidos, cada um de nós, em nossas igrejas, né? Estaremos ali servindo ao Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando o teu dia, a tua vida, que esse seja um dia de você se alegrar com a tua família, né? Um dia de ficar em casa. É brincadeira, né? Mas é um dia de ficar em casa também, né? E ter o nosso momento de convívio com a família. Que Deus os abençoe, né? Muito, muito. E se você puder estar conosco logo mais às 19h30, que esteja, né? Será uma grande alegria tê-lo, né? Que Deus possa nos guardar, em nome de Jesus. Amém?